O 8 de janeiro do ano passado tem a ver com 31 de março de 64? Olha, eu acho que tem muita relação com isso, né? Porque o que nós temos com a eleição do presidente Bolsonaro? Veja, desde 2013 há uma... Né, lembra as movimentações de rua, a garotada indo para a rua, depois os tiozões indo para a rua, e cada um pedindo uma coisa diferente, né? Então a garotada pedia mais saúde, mais educação, o tiozão pedia menos corrupção, o exército de volta. E tudo começou pedindo redução na tarifa de ônibus em São Paulo. Exatamente, né? Tarifa zero. Tarifa zero. Isso. Mas o fato é que a sociedade brasileira vai se polarizando, também num contexto internacional, né, Tramontim? Não tem mais a Guerra Fria que a gente chamava, mas existe uma guerra de percepções de mundo, né? Uma percepção de mundo de que existe um risco da interferência do Estado em qualquer coisa. O que a gente está vendo hoje, o Musk, né, está representando o que a gente chama de libertarianismo, quer dizer, qualquer regra é ruim, não se pode fazer nenhuma regra. Eu fico imaginando, qualquer dia não precisa ter sinal de trânsito, quer dizer, cada um que acha um canto para se passar, e se você morrer atravessando, porque é burro, atravessou no horário errado, não sei. Mas existe essa utopia de uma sociedade sem regras, onde cada um pode fazer o que bem entenda, né? Onde não precisa ter limite de velocidade, não precisa ter cadeirinha para criança, não precisa vacinar, não precisa nada, eu posso andar armado. Né? Isso é uma concepção de mundo, uma concepção muito do oeste americano, do meio oeste americano, né? Dos libertários, dessa ideia de que eu posso ter uma milícia, eu cuido da minha vida e que o Estado tudo que faz é interferir e me escravizar quando ele cobra imposto de renda e estabelece limite de velocidade que eu não posso andar armado. Então é uma concepção de mundo. Eu acho que nós temos uma disputa de narrativas, de percepções de mundo muito forte. E é evidente isso misturado com os diversos e sucessivos escândalos de corrupção, isso deslegitimou imensamente a classe política e leva à eleição de uma figura antissistema, embora tivesse sido deputado inúmeras vezes. Né? E qual que é o grilo aí? Né? É que é uma figura que não estabelece uma adversariedade contra aqueles que ele discorda, mas que nega a validade aos outros. Né? Olha, você, por discordar de mim, você é imoral, você não é patriota, e você não deveria estar aqui, você devia estar morto. Né? Quantas vezes ele falou, até o meu ex-querido amigo e chefe, o Zé Gregório, né? Devia ter sido morto Era essa a concepção, de que essas pessoas, por terem opiniões diversas a dele, não deveriam estar ali, não deveriam ter direito, não deveria existir. Não deveria existir. E, certamente, o presidente Bolsonaro é um presidente desleal à Constituição, ele é desleal ao Pacto Constitucional brasileiro, porque ele é contra aquilo que está lá, quer dizer, contra o meio ambiente, contra a igualdade de direitos das mulheres, contra a luta, vamos dizer, contra a discriminação racial, mas, no final do mandato, contra o processo eleitoral, né, estabelecido pela Constituição e organizado pelas instituições constitucionais. Então, eu acho que foi a primeira vez na história brasileira onde nós tivemos a eleição de alguém que, no centro do poder, conspira contra as instituições. Você sempre teve conspiração de fora, os militares conspirando para chegar ao poder, ou um grupo que dá o golpe, mas uma vez que você está dentro, você joga conforme as regras. Né? Ali não, nós elegemos alguém que conspirava contra a democracia. E esse conspirador passa a incitar os militares. Então, para responder a sua pergunta de maneira mais direta, quer dizer, os militares brasileiros se comportaram muito bem da transição até o governo Bolsonaro, né? Com exceção de alguns deslizes, etc. O famoso tweet do general Vilas Boas, dizendo que se o Supremo concedesse o habeas corpus para o presidente Lula, ele não falou a mesma frase, né, da Primeira República. Quem vai conceder habeas corpus para os ministros supremos? As Forças Armadas terão que se posicionar. Quer dizer, as Forças Armadas não têm nenhuma relação com o processo eleitoral, não é responsabilidade dela. Nem participar do processo criminal do Lula, muito menos do processo eleitoral. Mas você vê que essa incitação, né, eu lembro de um general, que eu vou me reservar não falar o nome aqui, quer dizer, o presidente é um assediador. Ele faz assédio moral com os generais, porque ele convida os generais para participar das motociatas, ele diz que o sistema eleitoral não funciona, que os generais tinham que fazer alguma coisa, que as tropas não poderiam admitir tudo isso. Então, as tropas foram assediadas
não mais pelas chamadas vivandeiras, né, que não é um nome muito adequado, mas daqueles civis que ficavam insuflando as tropas contra o poder civil, mas pelo próprio presidente da República. Então, sim, acho que o fato de nós não termos responsabilizado aqueles que cometeram crimes contra a democracia e contra a humanidade a partir da lei da anistia, levou uma memória dentro da instituição de que, uma vez convocados, eles estariam de novo à disposição para romper com o pacto democrático em nome de alguma outra percepção de mundo, né? Eu acho que muitos militares embarcaram nisso, né? As próprias manifestações em torno dos quartéis com total tolerância por parte das autoridades militares, veja, e das civis, porque as civis é quem estava insuflando aquilo, é uma demonstração que uma ala das Forças Armadas se deixou contaminar por aquilo. Felizmente, eu acho que nós temos um contexto importante no Brasil que é, do ponto de vista das elites políticas empresariais brasileiras, né? Aquele ato, por exemplo, do 11 de agosto de 2022, onde nós tínhamos CUT, FEBRABAN, Fiesp, Movimento Negro. Veja, aquilo é esplêndido, porque setores que discordam sobre tudo no dia a dia da política nacional, da economia, você vai falar, peraí, sobre a democracia estamos todos de acordo, né? Isso acho que deixou claro para os militares, não dá para vocês articularem um golpe anticomunista porque a FEBRABAN está do lado de cá. Não faz sentido. Né? Os militares perceberam. Olha lá, Setúbal, Armínio Fraga, enfim, você pode colocar todos, né? Josué, toda a elite empresarial estava ali. A elite sindical estava dialogando, a CUT, a CGT, etc. Os movimentos sociais estavam todos ali, dizendo, não aceitamos isso, né? Não há possibilidade igual. Depois você tem tanto a União Europeia como os Estados Unidos, né? Veio aqui o comandante do hemisfério, não sei qual a nomenclatura, mas um general reuniu com todos os ministros da defesa da região e disse, olha, os Estados Unidos não aceitarão um golpe aqui, né? A União Europeia fez a mesma coisa. Então eu acho que isso deixou claro de que não havia, e dentro das Forças Armadas, eu acho que tinha muita gente séria e responsável que disse, olha, não podemos embarcar nisso. No momento em que eles não embarcam, eu acho que tem uma segunda rodada, que é a rodada dos aloprados. Né? Falando na rodada dos aloprados, a linguagem jurídica das minutas de decretos encontradas nas investigações desta trama golpista, que depois foi definida, inclusive, como você lembrou agora, de aloprados, né? Para manter Bolsonaro no poder, tem alguma semelhança com os argumentos usados para justificar o golpe lá em 64? Porque lá em 64 também se usou alguma, não sei se eu chamaria de artifício, pode se chamar, mas usou-se algumas afirmações jurídicas para justificar com base nisso ou com base aquilo. Olha, isso é uma pergunta que eu vou refletir melhor sobre a sua pergunta, mas vou respondê-la de maneira direta, né? Me parece que em 1964 não houve peias. Um golpe de Estado. Né? Houve um golpe de Estado, uma ruptura, ficaram suspensos. O ato institucional número 1 marca uma ruptura. Né? O ato institucional número 1 foi escrito por gente bem educada, né? Que sabia conceitos jurídicos com muita qualidade, né? Tanto que acho que o parágrafo primeiro que vai dizer o seguinte, que a revolução, que a legitimidade do poder funda-se no voto ou na revolução, né? Que era uma reivindicação da esquerda, na revolução. E a revolução que agora se instaura, portanto, Então tinha uma certa sofisticação, né? Do jeito que a gente chama. O Carl Schmitt, que era um justo filósofo que apoiou o Hitler e que escreveu várias coisas, era dali, né? Era gente que entendia bem, vamos dizer, o golpismo, o ataque às instituições feitas pelo Hitler, uma doutrina jurídica. Eu diria que o golpe de 64 teve uma sofisticação jurídica, era primeiro mais autêntico, era um golpe, mas tinha uma sofisticação jurídica. Aqui, esses decretos, eles partem de uma coisa, eu acho que muito mais parecida com o que a gente viu nos Estados Unidos com o Trump, né? Quer dizer, o que o Trump fazia? Ele dizia, se eu não ganhar as eleições é porque elas estão fraudadas. Né? Então ele faz um ataque sistemático ao processo eleitoral americano
E no momento em que ele não ganha as eleições, ele fala, lógico, eu já tinha avisado que isso ia acontecer, portanto eu vou dar o golpe, né? O que acontece nos Estados Unidos, só para a gente fazer uma nota de rodapé sobre militares, é magnífico. No 6 de janeiro, né, quando invadem lá, é muito parecido toda a coreografia, né? Com exceção de que o Trump, pelo menos, fez isso e teve a coragem de fazer isso de Washington. O Bolsonaro fugiu para Flórida, para Miami, e ficou lá mandando Twitter. Mas, de qualquer maneira, o que é interessante é o seguinte, que as Forças Armadas, o documento que mais me impressionou naquele dia foi o documento assinado por todos os comandantes das forças nos Estados Unidos, dizendo que as Forças Armadas tinham um compromisso absoluto com a Constituição e que jamais se deixariam engajar em qualquer processo que não fosse o processo constitucional. Ponto. Quer dizer, não existe possibilidade. Olha, Trump, não adianta vir aqui me adular, eu não entro nisso, porque eu sigo a Constituição, né? Os brasileiros, quer dizer, o fato de nós não termos feito isso em 64, não termos feito isso depois, em 1985, dos militares nunca terem concedido de que, de fato, houve um golpe, que isso era ilegal, que isso não é, que numa democracia os militares têm que ter um respeito absoluto. Eu acho até que eles se comportaram bem a partir de 85, mas nunca houve um reconhecimento. Isso acho que você está me provocando desde o começo do programa, e de fato faltou. E esse reconhecimento é isso que os americanos fizeram. Não existe hipótese, nós jamais nos engajaremos nisso, né? Então, acho que aqui foi aberta uma janela. Bom, o decreto em si, então, ele surge dessa conversa e de uma conversa muito perversa que foi, todos nós lembramos, da inserção de um militar num comitê de avaliação da integridade das urnas e que o comitê todo falou, não, está tudo certo, e um coronel do Exército, não está tudo certo, tem uma série de erros, uma série de falhas, a eleição será fraudada. Esse foi um momento, acho que a gente precisa investigar mais, porque foi um momento impressionante como internamente um grupo de militares quer se insurgir e colocar em xeque o processo eleitoral. Ao meu ver, a pessoa central desse processo, um se chama Edson Fachin, né, e o outro se chama Bruno Dantas, do Tribunal de Contas. O Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo, e era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que afasta o tal do coronel da comissão, diz, olha, todas as suas colocações são impertinentes, etc. O senhor, além do mais, colocou isso a destempo, enfim, e simplesmente compra a briga, né? Todo mundo ficou atemorizado de afastar o tal do coronel, que conspirava e depois colocava aquilo que era discutido em sigilo, colocava tudo nas redes sociais. Ele simplesmente afastou, foi cobrado pelo comandante do Exército, pelo ministro da Defesa, e falou, olha, quem determina, quem vai reger o processo eleitoral é esse tribunal, não são as Forças Armadas, né? E de outro lado, o Bruno Dantas, que fez uma coisa maravilhosa da política brasileira, que mandou um ofício para Bruno Dantas, do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas da União. Tudo bem, vocês vão analisar, lembra, eles queriam fazer uma aferição da integridade das urnas, iam mandar militares para o Brasil todo para ver isso. Onde é que está isso no orçamento de vocês? Né? Que é uma coisa fabulosa. Aí o coronel que tinha que implementar, que falou, se eu fizer isso eu vou ser preso no dia seguinte, porque eu estou gastando um dinheiro que eu não posso. Então eu acho que as instituições brasileiras, o TSE, num primeiro momento, e a liderança do ministro Fachin foi muito importante, o ministro Barroso também, mas num momento quente era ali o ministro Fachin, e depois o ministro Alexandre no dia, né? Aí é outra história do dia da eleição, também de todas as idas e vindas, a tentativa de suspender o processo eleitoral, porque havia aquele movimento de interrupção dos ônibus lá no Nordeste. E o Alexandre, com muita frieza, não tem interrupção, falando com ele depois, né, publicamente, não eu falando com ele, eu vi ele falando depois, se eu interrompesse, aquela eleição estava acabada, né? Então, eu acho que sim, houve uma certa sabedoria das instituições, mas o decreto estava lá. Quer dizer, a ideia era emperrar a Constituição e fazer um decreto. Contra quem era o decreto? Contra a Justiça Eleitoral. Você nomeava uma comissão onde predominantemente estariam os militares que iriam reger o processo eleitoral do país. Quem fez isso era um analfabeto jurídico, evidentemente, porque seria uma afronta à Constituição, era grosseira, não existia a hipótese de se fazer um decreto desse dentro do contexto do Estado de Defesa. Ou seja, é tudo errado,
né? Não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista jurídico também não tem pé nem cabeça. Então a qualidade dos juristas de uma época e outra era melhor. era bem diferente. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.